Então, pessoal, hoje é dia de reaquecer as memórias, reaquecer a vida com histórias presentes do nosso passado. Hoje amanheci com uma vontade imensa de fazer uma referência, uma homenagem ao professor Dr. Antônio Muniz de Rezende. Eu tive o prazer de conhecer Antônio Muniz de Rezende na Unicamp em 1992. Nessa ocasião, ele ensinava fundamentos epistemológicos para a área de saúde mental, que era o curso que cursava na época, um doutorado em saúde mental. O Antônio Muniz de Rezende, nessa forma de vida que conhecemos, nos deixou no dia 15 de maio deste ano, 15 de maio, aos 95 anos de uma longa vida. É bom lembrar que, além de atividades na Unicamp como diretor da Faculdade de Educação, professor da Faculdade de Ciências Médicas na área de saúde mental, Departamento de Psicologia e Psiquiatria, Antônio Muniz Rezende tem uma vasta carreira de estudioso, de um homem culto, mas fundamentalmente um homem honrado, um homem que durante a ditadura civil e militar abrigou enquanto religioso várias pessoas que passavam por dificuldades e corriam riscos de, de vida e de todo tipo de opressão. Então vamos lá, Antônio Muniz Rezende foi com quem eu estudei Bion de uma forma um pouco mais organizada, isso lá em 1992, num grupo de estudos que acontecia nas terças-feiras à noite em seu consultório em Campinas, bairro de Guanabara, se eu não me engano. Bom, o Rezende ele estuda teologia, se forma em teologia em Roma em 1954 e faz doutorado em filosofia em Louvain, na França, em 1974. Posteriormente fez doutorado em teologia e também ingressa mais tardiamente na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e lá ele se dedica a estudar principalmente Melanie Klein e a seguir Bion, que ultimamente era o autor com quem ele mais trocava figurinhas sobre a compreensão do humano, da mente humana, da vida interna, do mundo interno, da personalidade ou de como vocês queiram chamar. Eu estou aqui com um livro, A Identidade do Psicanalista, Fatores e Funções. É um dos vários livros de Antônio Muniz Rezende sobre Bion. Bion, para quem não sabe, é um psicanalista inglês, Wilfred Rupert Bion, que faleceu em 1979 e tem uma longa obra que começa com experiências com grupos, que são experiências que acontecem em tempos de guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, e que continuam na Clínica Tavistock nos anos 60, com profissionais da área de psicanálise, psicoterapia, saúde mental e por aí afora, que exerciam funções nesta renomada clínica de Londres. Posteriormente foi estudar psicanálise e lá se transformou no seu presidente. Em seguida vai para os Estados Unidos, fica em Los Angeles e a partir de lá ele vai para vários países, inclusive o Brasil, onde ele vai ter uma influência decisiva no sentido de reavivar o pensamento psicanalítico. Bion basicamente nos ensina que a vida é aqui e agora. Bion incorpora na psicanálise toda a sua formação dos primeiros anos de vida com a sua babá indiana. O Bion nasceu na Índia e por lá ele ficou nos seus primeiros anos de vida, 7, 8 anos de vida, e antes de ir para Londres e seguir a sua vida estudantil
nesta bela cidade de Londres. Muito bem, o Bill, ele sempre indagava que o sentido da psicanálise ou o sentido da própria vida é o aquecimento do aqui e agora, a mente enquanto um instrumento para reavivar o aqui e agora da vida. Se as lembranças, as memórias têm alguma importância, essa importância se dá a partir de transformações, e essas transformações, esse reavivar as vivências, só faz sentido no momento presente, quando, a partir dessas memórias, podemos nos aquecer em termos de busca da verdade, em oposição ao fingimento, e esse aquecimento, de certo modo, atinge aqueles que estão à nossa volta. Essa ideia ele desenvolve melhor na sua última trilogia, que são os livros que abordam a memória do futuro, livros com caráter ficcional, autobiográfico, e como tudo aquilo que é ficcional, que é autobiográfico, nós temos a possibilidade de ampliar o nosso contato com a verdade última, que em última instância é até onde a nossa finitude alcança o infinito. Bom, é tempo hoje então de falarmos de Antônio Muniz Rezende, falarmos da sua grande obra inspiradora relacionada com o Bill, mas a partir de Antônio Muniz Rezende, levantamos uma seguinte questão importante. O que é uma linha em psicologia, em psicoterapia, em psicanálise? O que é uma linha de pesquisa? O que é uma linha de produção de conhecimento? Essa é uma pergunta recorrente entre os estudantes de psicologia e de áreas que têm interesse na psicanálise, como a psiquiatria, como a sociologia, a pedagogia, a psicopedagogia, enfim, as áreas que se envolvem com o movimento da saúde mental, nesta torre de Babel de tanta doença mental que assola os corações e as mentes de todos nós. Então, veja, eu prefiro pensar que a vida se dá em rede, a vida se dá em grupo, nós somos um grupo de pensamentos, um grupo de emoções, um grupo de formas de agir no mundo. Então, nós pensamos, nós sentimos, ou melhor, nós sentimos e a partir do sentir nós pensamos, ou não pensamos, dispensamos, e vamos agir pensando ou não pensando ou dispensando, e talvez aí esteja um agir provocativo de mal-estar, sofrimento para si e para os outros, e à beira da catástrofe. Então é nesse sentido que nós devemos acolher a ideia da grupalidade, a ideia de que nós vivemos em grupo, nós vivemos em rede, e esse grupo está em nós. Ou seja, indivíduo e grupo formam uma realidade única, e é fundamental essa perspectiva dupla de sujeito singular e sujeito plural que está em nós e que está em todos os lugares. Essa ideia de rede é muito bem utilizada hoje pela informática, pela inteligência artificial, pelas novas formas de conexão. Conexão fraca, conexão forte, ou seja, aproximação com a verdade ou não aproximação com a verdade, aproximação com o conhecimento, aproximação com a criatividade ou não aproximação com atos criativos e mera repetição de mais do mesmo, a chamada burocracia da vida, ou a imitação do outro sem nenhuma incorporação de si próprio, de sua originalidade, de sua irrecusável condição de singularidade diante de aspectos absolutamente comuns, absolutamente similares, que estão em todos nós, nessa igualdade, nessa diversidade que
acontece na possibilidade da comunicação humana. Então, qual é a tua linha? Bom, seja na pesquisa, seja na psicoterapia, seja na vida, a linha é, na verdade, um conjunto de linhas, um conjunto interminável de segmentos de reta ou de planos ou de aspectos tridimensionais, não é? Onde há um entrelaçamento permanente de afetos, de memórias, de mitos, de conhecimento científico e o tempo todo nós somos tocados pela presença da vida que está em nós e que está nos demais. Então, nesse sentido, homenagear alguém que partiu é homenagear alguém que permanece. Os paradoxos estão aí, eles não têm solução, nós somos e não somos, ser e não ser, outra obra de Antônio Muniz Rezende. Ser e não ser. Não cabe o ou, nós somos e não somos. Somos singulares e somos sujeitos em relação e na relação. Somos movidos pelo conhecimento, pelo desejo de conhecer, mas também inibidos pelo medo de conhecer, pelo receio de conhecer, pela clássica ideia de que conhecer pode nos desorientar, pode nos enlouquecer. Então, o conhecer talvez seja a maior aventura humana, o conhecer talvez seja o maior dos afetos humanos e o conhecer seja também um dos alvos mais atacados pela memória passada, pela fixação do que já sei, do que eu já conheci e uma certa desconsideração pelo novo, pela inovação, por aquilo que está por vir, por aquilo que não se sabe, que no fundo é aquilo que interessa a toda a ciência, a toda a forma de interação humana. O que está por vir? O que está por acontecer? Qual será o próximo momento da nossa relação com o ambiente, da nossa relação com a vida interna, da nossa relação com a poética da vida, da nossa relação com o cotidiano das tarefas da vida e como é que a vida nos surpreende, nos desconcerta e nos coloca nessa condição de trabalho permanente, de trabalho psíquico, de trabalho de elaboração, de trabalho de construção de relações cada vez mais integradas com o todo e com a unidade que está em nós. Claro que no desenvolver dessa unidade, vários fragmentos vão se formando, vários fragmentos vão virando entulhos mentais, entulhos psíquicos e, eventualmente, essa totalidade de fragmentos acumulados e guardados asepticamente, talvez sem a presença de afetos revitalizadores, possam te transformar num grande acumulador, num grande erudito, e quem sabe falte ao erudito, ao acumulador de conhecimento e de vivências, a capacidade de pensar e de reavivar as chamas da vida e da existência. Bion, o tempo todo, coloca a força do presente, a força da vida no aqui e agora, a força do desapego àquilo que não é mais, mas está em nós, e se está em nós, pode ser transformado em algo que possa permitir novas redes de conexão, novas possibilidades de aproximação com o infinito nos momentos finitos que não param de acontecer ao longo de cada inspiração. Fiquem bem, toquem o sino e o nosso canal está aqui
firme e forte para assumir que temos sim uma rede muito mais de que uma linha. E nessa rede, um dos grandes inspiradores, Antônio Muniz de Rezende. Fiquem bem.